depois vou reforçar sobre prova, né? Então, primeiro, vou falar um pouquinho sobre estágio, rápido, depois vou falar sobre prova, né? Foi o reforço pedido pelo nosso gestor, e libero para as dúvidas gerais. Se você já tem alguma dúvida aí sobre estágio, né? Estou vendo a Thalita falando aí no chat que já tem uma dúvida sobre estágio, já deixa a sua dúvida aí, que daqui a pouco, quando eu concluir o material, a gente já inicia as dúvidas, né? Pessoal que já fez estágio, né? Ou que vai iniciar estágio, sabe que esse primeiro mês, ele é crucial e ele vai ser muito importante para vocês cumprirem todos os prazos, né? Conseguirem concluir o estágio dentro do período correto. Quem já tem estágio esse semestre, esse encontro é muito importante para você, né? Eu vou trazer qual é os SLAs, que a gente chama, né, que são os tempos de tratativa para cada um dos pontos sobre estágio. Eu vou até pegar aqui essa informação já aqui, que a colega Jerusalém do Paulo dos Ferros compartilhou no grupo dos veteranos, e aí eu achei genial o jeitinho que ela preparou, né? Vou falar aqui para vocês sobre esses prazos que ela compartilhou, e aí a gente fala sobre outros assuntos também, tá? Vamos lá compartilhar aqui a tela? Eu já estou gravando, né? Perfeito. Tela compartilhando aí com vocês. Opa! Primeiro a gente vai falar aqui um pouquinho sobre estágio. 10 slidezinhos só, né? Levando em consideração que o primeiro e o segundo slide é só tópico. São 8 slides apenas de conteúdo, né? Então, esse rapazinho que parece uma criança aí na tela sou eu. E hoje nossa pauta principal vai ser sobre estágio, né? Então, temos aí, no nosso sumário de hoje, né, no contextualizando de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os participantes do estágio, né, quem são as instâncias do estágio, quem é que está mais lá em cima na matriz e quem é que está mais próximo de você aqui, né? Além de você, quem são as outras pessoas que compõem o seu estágio. E aí a gente vai trazer 5 passos principais, né? Material de orientação, que é o primeiro passo. Segundo passo, carta de apresentação e cadastro dos dados. Terceiro passo, associação e edição das horas lá no Colaborar, né, dentro do seu AFA. Passo 4, a realização do estágio, ou seja, mão na massa de vocês, né, o que é que vocês vão ter ali que cumprir. E passo 5, envio dos documentos, né? Que documentos, Matheus? A gente vai descobrir mais na frente que documentos são esses. Não é o seu RG e o seu histórico, né, do ensino médio. Vai ser outros documentos referentes ao estágio. Vamos lá. Então, primeiro ponto aí, não é o passo 1, tá? Aí foi erro de conflito do Matheus, mas primeiro ponto aí, primeiro passo que vocês precisam cumprir, além dos materiais de orientação, que eu vou falar mais na frente, é saber quem são os participantes do estágio. Então, durante o estágio curricular obrigatório, e aí eu estou falando aqui especificamente do obrigatório, existe outros envolvidos além de você, que é o aluno principal, né, protagonista aí dessa relação. E aí a gente vai vir lá de cima da cadeia, né, acadêmica, que é o pessoal da matriz, até você que está aqui, né, fazendo estágio na prática. Então, o primeiro participante, né, o participante que está lá em cima da pirâmide, é a coordenação do curso EAD. Então, as coordenações de curso são responsáveis pela criação aí, em conformidade com as leis de estágio nacional, com as diretrizes nacionais, educacionais e etc., por formular os estágios obrigatórios. Então, cada curso que tem estágio, nem todo curso tem, mas todos os cursos que possuem estágio, tem materiais de orientação, tem atividades obrigatórias que precisam fazer, tem orientações, e isso é formulado pela coordenação de curso, né? Então, a coordenação de curso, ela de fato coordena, né? Faz ali a segmentação do que é que você vai fazer no seu estágio, levando em consideração a nossa legislação educacional, certo? E aquilo que é relevante para a sua formação profissional. O setor de estágios já é a segunda linha aí da pirâmide. Quem é o setor de estágios? É aquela equipe que vai validar o cadastro do seu estágio, é a equipe que vai validar os documentos, é a equipe que vai
está olhando ali se está tudo certo com o seu supervisor de campo, se a escola que você cadastrou, a empresa que você cadastrou, está tudo ok com o CNPJ dele, né? Se o nome fantasia é o mesmo que está lá no CNPJ, se é igual que você colocou, né? Então, o setor de estágios é a equipe que vai estar fazendo ali validações, tá? E ela está ali juntinho com a coordenação de curso e com outro participante muito importante, que é o terceiro aí nessa pirâmide, o tutor à distância. O tutor à distância é aquele profissional que vai estar no meio termo. Então, o tutor à distância tanto está próximo ali da coordenação e do setor de estágios, da parte do topo, né, da pirâmide, como ela vai estar mais próxima também de você e do polo, né, e do supervisor, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, ele é o meio termo. O que o tutor à distância faz? Ele instrui você, ele tira suas dúvidas sobre a realização do estágio, ele faz encontros sobre as pautas do estágio, ele manda orientações para você lá nas mensagens, e é ele quem vai dar a sua nota. Então, não é o setor de estágios que vai corrigir o seu relatório final, né? Não é o setor de estágios que vai corrigir as suas fichas de avaliação e de acompanhamento, que são os documentos de estágio mais importantes, né, da parte acadêmica. É o seu tutor à distância. Então, a sua nota final é ele quem vai aplicar, né? Então, por isso que ele tanto está perto do topo, como ele está perto da base da pirâmide, tá? E aí, mais próximo ainda de você, está o polo de apoio presencial, a quarta instância aí dessa pirâmide. O polo de apoio presencial, quem é? É o pessoal do polo Mossoró, o pessoal do polo de Açu, o pessoal do polo do Pau dos Ferros, que vai estar instruindo vocês. Qual é a obrigação do polo Mossoró, do polo Pau dos Ferros e do polo Açu? As equipes, elas são, né, responsáveis pelo cadastro dos dados que você envia, né? Então, é o polo de apoio quem vai cadastrar a sua empresa no sistema e vai lhe associar àquela empresa. Ele vai dar instruções, lhe mandar os materiais, lhe dar o caminho, e aí todo o resto do estágio é com o supervisor de campo e o estudante. O supervisor de campo é o profissional lá do local que você vai fazer o estágio, né? Enquanto o polo é o responsável por cadastrar e associar você ao estágio, o supervisor de campo ele é o responsável por acompanhar o seu estágio no campo, né? Por supervisionar, de fato, você realizando o seu estágio no campo. Então, ele é o responsável por direcionar os caminhos que você vai correr dentro da instituição, dentro da empresa, dentro da ONG, né? Dentro do espaço onde você vai estar cumprindo ali o seu estágio obrigatório, certo? E, por fim, jamais menos importante, tem a base de tudo, que é quem? O estudante. Então, veja, toda essa pirâmide está nas costas de quem? De vocês, né? Então, é vocês quem seguram toda essa estrutura, né? O personagem mais importante aí de toda essa direção, certo? Então, vamos agora para o vamos ver. Primeiro ponto, Matheus, já entendi quem é aí que faz parte de quê, mas eu quero saber o que é que eu tenho que fazer de fato de início. Primeiro ponto, pessoal, sempre vai ser a informação. Sempre vai ser beber o conhecimento, ir na fonte do conhecimento. E aí, dentro do portal de vocês, na disciplina de estágio, para quem vai ter agora, né, já está lá disponível alguns documentos de orientação. O plano de trabalho com as atividades que você tem que realizar, o manual do estágio obrigatório, né, explicando aí, isso que eu estou explicando para vocês, está lá no manual, tá? Todas essas informações eu tiro de dentro do portal de vocês. A teleaula do estágio obrigatório, então o professor do estágio, ele vai estar lá explicando para você o que é que você tem que fazer no seu estágio, certo? Fazendo basicamente o que eu estou fazendo aqui, né? Só que direcionado especificamente para o seu curso e para as atividades que você tem que realizar. E aí vai ter lá os modelos, né? Modelo do relatório final e o modelo das fichas de acompanhamento e etc. Tudo isso é muito importante que vocês acessem logo de início, tá? Então, antes de qualquer coisa, acesse os materiais de orientação, para que vocês saibam o que vocês precisam fazer. Tem muito aluno que me procura, Matheus, eu estou saindo louco, estou arrancando os cabelos da minha cabeça com esse estágio, porque eu não sei o que fazer. E aí eu faço a fadídica pergunta, né? Você leu as orientações ou assistiu a teleaula? Ah, não tive tempo ainda. E aí, realmente,
Quem não teve ainda acesso à orientação vai ficar completamente perdido, né? É a mesma coisa de eu mandar você ir para um caminho que você nunca foi e não lhe dizer qual é o caminho que você tem que seguir. Você vai se perder no meio do caminho, você não vai conseguir chegar se você não perguntar, se você não pedir uma informação, não usar o GPS, né? Da mesma forma é a realização do estágio. Você não tem como saber o que você precisa fazer no seu estágio se você não acessa a orientação, se você não vê qual é o caminho que você tem que trilhar, tá? Então, primeiro ponto, antes de qualquer coisa, antes de encher a secretaria lá com perguntas, antes de perguntar ao seu tutor à distância, acesse o material. Depois que vocês acessam, aí sim vão surgir dúvidas que realmente vão fazer o peso ali no seu estágio, e aí vocês vão direcionando para os atendimentos, certo? Depois disso, vocês vão para o segundo passo, que é a carta de apresentação. Quem leu o material de orientação, assistiu a teleaula, sabe que no material de orientação fala sobre a carta de apresentação. O que é a carta de apresentação? É como se fosse o crachá do aluno com estágio. É o passe livre que você vai precisar entregar na empresa ou na escola que você quer estagiar para confirmar que você realmente é um aluno, né? Que você realmente tem estágio. Senão a empresa não vai querer te aceitar só pela sua boca. Você vai chegar e vai dizer, eu tenho estágio. Mas você não tem nenhum documento da faculdade dizendo que você tem estágio, pedindo ali para que você seja aceito ou seja liberado para fazer o estágio. Então, a carta de apresentação é esse documento. Ela tem uma assinatura, que é a do Polo de Apoio Presencial, né? A Sul, Porto Ceres e Mossoró. A maioria dos polos aceita assinatura digital, então você pode mandar no WhatsApp do polo, o polo vai assinar online, vai mandar para você, nem precisa você ir pessoalmente lá colher a assinatura, né? Vai no local que você quer para que você possa pegar os dados. A escola possa liberar os dados da escola, ou a empresa liberar os dados dela para que você possa fazer o cadastro. Quais são esses dados, Matheus? Está aí do ladinho, né? Então, razão social registrada no CNPJ, nome do responsável pela instituição, né? Cargo, endereço, o supervisor de campo, né? Quem vai ser o supervisor que você vai ter lá. Então, você vai pegar esses dados, vai informar esses dados para o polo de apoio presencial e o polo vai realizar o cadastro. Existem alguns cursos que não é vocês quem fazem essa acolhida, né? E os cursos da área da saúde são o próprio polo que faz esse cadastro, que precisa de convênio. Então, fisioterapia, radiologia, enfermagem, nutrição, de direito, a maioria desses cursos que são da área da saúde, segurança, etc., quem faz o cadastro é o polo, porque precisa de convênio, precisa de aprovação, várias outras coisas antes de vocês estagiarem. Mas cursos, ciências contábeis, a parte aí de todas as licenciaturas, teologia, filosofia, é o próprio aluno quem colhe esses dados e informa ao polo, certo? Depois de vocês informarem ao polo, a gente vai para o terceiro passo, que é a responsabilidade do polo, né? Então, fez aí o aluno no passo 2, tem 2 responsáveis. O aluno é responsável pela carta de apresentação e por colher a assinatura e pegar os dados. Depois, o polo entra no protagonismo, né? Então, o aluno informa para o polo e o polo faz o cadastro dos dados. Depois que esse cadastro for validado, o polo vai fazer a associação, né? Então, o setor de estágios vai analisar se aquele cadastro está tudo certo, se todas as informações que constam ali naquele cadastro de fato estão validadas na Receita Federal e tal. E aí, né, depois que o setor de estágios aprovar, o polo vai fazer a associação do aluno ao estágio. E aí vai aparecer no seu portal um local, né, chamado cadastro de estágio. Ele fica sempre do lado esquerdo da disciplina de estágio, numa barrinha azul, cadastro de estágio. Clicando nesse nome, cadastro de estágio, vai aparecer para você editar as suas horas, dia e hora que você vai estar estagiando, né? Então, a data de início e a data de final, e qual é o horário diário ali que você vai estar fazendo para realizar o seu estágio. É importante eu reforçar que o cadastro das horas precisa dar a quantidade exata de horas que você tem no seu estágio. Então, exemplo, se você tem 100 horas no seu estágio, então você vai cadastrar aí, um exemplo, né, do dia tal ao dia tal, 5 horas diárias. Se é de segunda a sexta o estágio, porque não pode ser sábado, né, devido à lei de estágio, você vai ter aí
né, 25 horas semanais. Se o seu estágio tem 100 horas, você já sabe que vai precisar de 4 semanas para estar realizando o seu estágio. Se cada semana vai ter 25 horas de estágio, 25 vezes 4 vai dar 100. Então, o aluno sabe que 4 semanas ele vai precisar de um mês para estar realizando o estágio e concluindo o estágio, certo? Essa é uma forma que eu dou de dica para vocês na hora do preenchimento aí, né? Na hora que vocês forem preencher o cadastro das horas. Sempre tente, e aí é uma questão de tentar, tá? Tem aluno que tem estágio remunerado também e não vai conseguir. Mas se você pode, se você não tem estágio remunerado, está com suas 6 horas livres ali por dia, de acordo com a lei de estágio, tente fazer os multiplicadores por 5, né? Porque vai ficar mais fácil para você conseguir o número exato. Essa é uma dica que eu usava muito nas secretarias para auxiliar os alunos, e eu sempre tento passar isso para vocês, né? A maioria dos alunos dá certo, porque geralmente os nossos estágios são de 100, 150, 200 horas, certo? Então, multiplicar por 5 vai ficar muito mais fácil para vocês chegarem na quantidade exata de horas que vocês precisam, certo? Depois do cadastro de horas, aí o setor de estágios, ele entra de novo no campo, né, para fazer aí o VAR. Ele vai fazer o VAR e vai verificar aí se todos os dados ali estão corretos, se você preencheu a quantidade de horas certas, se está tudo certinho com a empresa e está liberado. Se tiver liberado, eles vão liberar os documentos jurídicos, certo? O que é o documento jurídico? É o cadastro com informações adicionais da empresa, metros quadrados, quantidade de funcionários, ano de fundação, qual é o setor que atua, e-mail, telefone, várias outras informações, e o termo de compromisso de estágio, que é o contrato de estágio de vocês. O aluno somente pode iniciar o estágio depois desse documento já terem, né, desses documentos terem sido liberados para vocês. Se essa documentação não for liberada, vocês não podem iniciar o estágio. Tem aluno que vai lá, mete a cara e começa o estágio antes de liberar a documentação. Eu não indico. Por quê? Se não liberar a documentação de qualquer problema com a sua empresa, o que você fez vai ser perdido, você vai precisar de outra empresa. E aí você vai perder tempo e esforço mental e físico, certo? Então, só inicia o estágio depois dessa parte burocrática ter sido cumprida. Passo 4, realização do estágio. Liberou os documentos jurídicos, né? Então, vocês podem aí começar a realizar as atividades que estarão no plano de atividades. O plano de atividades, ele é um documento conjunto. Como assim conjunto? Ele vai ter vários campos ali, informações, por exemplo, as licenciaturas. Tem as orientações para cada uma das licenciaturas, né? De acordo com cada nível de estágio. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. E aí você vai ter que se usar como referência, né? Se referenciar naquele campo de estágio que você vai fazer. Então, se o seu estágio é no ensino fundamental, anos iniciais, você vai lá na orientação das atividades dos anos iniciais. Se você está fazendo estágio de gestão, você vai lá no plano de atividades de gestão. Se você está com estágio no ensino médio, você vai no que está orientando o ensino médio. Muito aluno confunde. O estágio de aluno é diagnóstico e gestão, e aí o aluno usa as atividades que está lá no plano de atividades de ensino médio. Obviamente, quando ele for mandar os documentos, vai negar, né? Vai pedir para mandar de novo no período de recuperação, porque ele usou ali o parâmetro errado, as atividades erradas, certo? Importante ressaltar que a lei de estágios, ela diz que o aluno não pode ultrapassar 6 horas diárias no local de estágio. Então, se você tem ali uma atividade que ultrapassa as 6 horas, né? Atividade de leitura dos textos, 18 horas. Essa atividade você pode colocar às 18 horas de uma vez, por quê? Você vai fazer essa leitura de casa. Você não precisa estar dentro da escola para fazer as leituras dos textos que a faculdade está indicando e fazer o seu relato, tá? Mas, se a atividade é entrevista com a equipe diretiva e produção de relato, 12 horas, você não pode colocar um dia só com 12 horas. Você vai ter que colocar, no mínimo, aí 2 dias com 6 horas cada, porque não pode nenhuma atividade realizada dentro do ambiente escolar ou dentro do ambiente da empresa, né, que ultrapasse 6 horas diárias. Aí quem diz não é a faculdade, é a lei de estágios. Então, muita atenção na hora de preencher a ficha, né? A gente tem muito esse problema.
do aluno preencher com mais horas do que deve ali na hora da realização, certo? Então, essas são as informações mais importantes que eu preciso passar para vocês na parte prática do estágio, que é quando você vai ali de forma real colocar a mão em prática, certo? Passo 5, envio dos documentos. Então, envio dos documentos de estágio é responsabilidade do aluno, exclusivamente. Somente em casos do aluno ter erro sistêmico ao realizar o envio, ele deve procurar o polo. Ficha de acompanhamento, ficha de avaliação, termo de compromisso e o cadastro da empresa são os 4 documentos que o aluno é responsável por enviar, bem como o relatório final, né? Matheus, e aí o que é esses documentos? A gente tem os documentos jurídicos, que eu já falei com vocês, que é o termo de compromisso e o cadastro da empresa, né? Mas a gente tem também os documentos pedagógicos. O que são os documentos pedagógicos? As fichas de avaliação e de acompanhamento. A ficha de acompanhamento é onde você vai estar colocando ali a descrição dessas atividades. Lembra que eu acabei de falar que atividade tal que é realizada dentro da escola, você não pode colocar com mais de 6 horas? É nessa ficha de acompanhamento que você vai colocar essas horas e essas atividades, certo? Então, ficha de acompanhamento, atividade 1, visita a escola com carta de apresentação. Se lá no seu plano de atividade está dizendo que é 2 horas, você vai colocar lá, 19/8/2025, 2 horas, atividade 1, entrega da carta de apresentação na escola. Atividade 2, no dia 20/8/2025, 4 horas, leitura obrigatória dos textos e produção de relato. Você vai colocar lá. Então, a ficha de acompanhamento é esse documento, certo? Já a ficha de avaliação é o documento que o supervisor do campo, quando houver, vai estar fazendo sua avaliação, certo? Então, ele vai colocar lá se você se comportou, se sua postura foi de domínio do conteúdo, se você conseguiu cumprir todas as suas atividades, se você teve ética, né? Então, tem alguns requisitos lá que o supervisor de campo vai lhe avaliar, né? E aí você precisa ter ali uma completude, né, do seu supervisor de campo na lista do que ele vai preencher, assinado por ele, né? E você vai ter ali a validação pelo setor de estágio, né? Juntamente com o seu tutor. Então, tenha cuidado na hora do preenchimento das fichas. Se você colocar uma vírgula fora do lugar, essa vírgula vai ser considerada um erro, seu documento vai voltar e você vai ter que enviar de novo no período de recuperação, certo? Muita atenção na hora dos preenchimentos. O que é que eu tenho que confirmar, Matheus? Eu tenho que confirmar se eu estou olhando as atividades corretas para o meu campo de estágio, o estágio de gestão, eu estou olhando as atividades para gestão ou para ensino médio? Então, gestão é o que eu devo seguir. Eu tenho que ter certeza se o meu supervisor de campo me avaliou certinho ali, né? Eu tenho que ter enviado o termo de compromisso e o cadastro da empresa certinho, para que depois de tudo isso eu possa fazer o quê? Enviar o meu relatório final. O que é o relatório final? O relatório final é o documento que vai consolidar ali toda essa realização do seu estágio. Então, você vai descrever, vai botar relatos, né, sobre a visita, sobre a leitura, a entrevista que você vai fazer com o diretor, com a equipe diretiva, supervisão, é lá no relatório que você vai colocar, né? Então, o seu relatório é onde vai estar o sumo, né? Ali a parte do recheio do seu trabalho, né? E aí o seu relatório, ele vai ser o responsável pela sua nota. As fichas e os documentos jurídicos são requisitos obrigatórios para que você seja aprovado, mas não é o que vai lhe obter nota. O que vai lhe dar a nota é somente o relatório final. Relatório final vale 10 mil pontos, certo? E vocês precisam de 6 mil pontos para terem aprovação, tá bom? E é isso, trouxe aí uma frasezinha do Paulo Freire, né, que eu sempre gosto de trazer para vocês. Esse material eu já até usei em outras apresentações, tá? E aí vamos passar rapidinho aqui sobre a prova, né? São 10 slidezinhos também, e é mais um tutorial bem simples, e como vocês vão acessar a prova lá no dia 30 de agosto, né? Não tem prova esse sábado, tá? Reforço. Prova 30 de agosto.
Deixa eu só pegar aqui. De 30 de agosto a 6 de setembro. Então, de sábado a sábado, vocês vão ter disponíveis aí a prova para realização na primeira disciplina, tá? Como é que vocês fazem para acessar a prova, pessoal? Acessa aí o portal do aluno com seu login e senha, né? Lá no PDA. Clica aí em qual é o seu curso. Quem tem mais de um curso, né, vai aparecer essa tela. Quem só tem um curso já vai abrir direto a tela inicial, que é essa. Depois de abrir a tela inicial, vocês vão clicar aqui onde está em destaque em estudar. Clicando em estudar, vocês vão entrar no colaborar. Vai na disciplina, que no caso vai ser a primeira disciplina disponível, né? Abriu a disciplina, vocês vão filtrar, veja aqui do lado esquerdo da tela, que tem os filtros. Vocês vão colocar o tipo de atividade só a prova, vai desmarcar tudo, vai deixar só a prova. Vai na prova da disciplina primeira chamada e vai ter esse botão bem bonito lá, acessar sistema de prova. Clicou em acessar sistema de prova, vai para a parte do agendamento das provas. E a prova já vai estar disponível lá para você acessar, certo? Vai clicar em fazer prova digital e vai inserir essas informações que estarão disponíveis para você, que é o RA. O que é o RA? Registro do aluno, é o número da sua matrícula. E o localizador, que é a chave de liberação da sua prova. Quando você clicar aqui em fazer prova digital, vai abrir essa tela, que é justamente onde você vai colocar aquelas informações, certo? Colocar o número da sua matrícula, que está lá, o código localizador, que está lá, e clicar em acessar a prova, certo? Depois de você terminar a sua prova, quando concluir, ela vai para a área concluída. E é importante reforçar, mesmo que você não faça a sua prova, como assim, Matheus? Mesmo que você não abra a prova, se passar o período de prova, ou seja, terminou o dia 6 de setembro, você não fez sua prova, ela vai lá para as concluídas. Tem muito aluno que diz, Matheus, está dizendo que eu não fiz, não tenho nota, mas minha prova está lá como concluída. Como é que eu não fiz a prova, não tenho nota, e a prova está como concluída? Todas as provas vão ficar como concluídas no final. Acesse você ou não, certo? Então, se você fizer, vai ter nota. Se você não fizer, vai ser considerado ausente e vai precisar solicitar a segunda chamada de prova, certo? Então, eu queria só reforçar com vocês aí o caminho de prova, tá? Quem é das engenharias sabe que o processo muda um pouquinho de nada, porque os cursos de engenharia, vocês têm agora, deixa eu parar aqui a apresentação, vou fixar a minha tela. Os cursos de engenharia, vocês têm a realização das provas presenciais, né? Pelo menos uma prova aí das disciplinas. Engenharias, vou reforçar. Engenharias, somente nesse momento, engenharias. Então, quem é das engenharias já sabe como é que tem que fazer, né? Vai liberar lá o período de agendamento, você vai agendar a prova no dia e horário que você pode dentro dessa semana de realização. Quando for no dia e horário que você escolheu, você vai lá no polo, o pessoal vai liberar essa chave e você vai conseguir acessar a prova, né? Se não fizer esse procedimento, não vai conseguir acessar a prova, tá bom? Deixa eu só parar um pouquinho aqui para ver um informativo que o gestor passou, que eu vou estar reforçando aqui para vocês, certo? Matheus, todas as disciplinas a prova vai ser presencial ou ainda vai ter todos os cursos vai ser prova presencial ou algum curso ainda tem prova online? No momento, só engenharia, prova presencial. Ah, tá. Obrigada. Só responder aqui o gestor, tá?
Pronto, deixa eu trazer aqui os informes que ele me mandou aqui, que é sobre... Pronto, só para eu reforçar aqui, o Mossoró acabou de colocar um comunicado, período de prova, é isso mesmo, 30/8 a 6/9, vocês vão ter disponíveis para realizar a prova, né? E indicado aí período de estudo até 31/8, certo? Quem tem trabalho escrito, ou seja, portfólios, se baseia aí nas datas do portfólio. Alguém com portfólio que não seja de estágio, dentro da disciplina, tipo assim, prática pedagógica. Prática pedagógica a gente sabe que tem um trabalho escrito. Alguém que tenha prática pedagógica, a Érica falou que tem prática pedagógica, Érica. Me informa a data de realização, por favor, só para eu tirar uma dúvida aqui. Eu pedi aqui a linha do tempo, que eu quero apresentar para vocês. A linha do tempo com todos os prazos principais de trabalhos escritos. É muito legal esse material. Eu não sei se foi compartilhado nos grupos, eu acho que foi, tá? Mas eu não estou achando, meu celular é tanta coisa, eu não estou achando. Mas eu acho que a coordenadora da gente aqui em Mossoró me mandou. Vou dar uma olhadinha. Eu vou tirar as dúvidas de vocês agora, tá? Deixa eu só. Mandou. Valeu, Camila. Camila me passou. Então, ó, a gente tem agora na primeira disciplina, eu não sei se eu consigo apresentar esse material aqui, mas eu vou colocar no grupo, tá? Vou já colocar nos grupos. A gente tem na primeira disciplina a avaliação virtual 1 e 2, encerrando agora na primeira semana de setembro, certo? Então, dia 1º de setembro vai encerrar a avaliação virtual 1 da primeira disciplina. Dia 8 de setembro vai encerrar a avaliação virtual 2 da primeira disciplina, certo? Então, muita atenção. AV1 e AV2, encerrando na primeira semana de setembro, certo? Dia 1º encerra a primeira AV1, dia 8 encerra a segunda, que é a AV2, tá? E aí a gente tem o início da segunda disciplina logo em seguida, tá? Então, atenção. Quem não fez ainda a avaliação virtual da primeira disciplina, sabe que eu já ensinei para vocês que a avaliação virtual 1 e 2 tem que ser feita antes da prova. Vai estar disponível até 1º de setembro a primeira avaliação virtual e a segunda até 8 de setembro? Vai. Mas o indicado é o aluno responder antes da prova, porque a avaliação virtual ela é uma pré-prova. É para você se preparar para realizar a prova. Se você faz a prova primeiro de responder ao teste, né, que é a avaliação virtual, você vai estar invertendo os papéis aí, a ordem das coisas, tá? Então, quem não fez ainda, aproveita essa semana e a próxima. Essa semana já faz a avaliação virtual 1. Próxima semana, como a prova só começa no sábado, né, até a sexta responde a avaliação virtual 2, para que do sábado até o próximo sábado, né, dia 6 de setembro, vocês consigam responder a prova de vocês. Certo? Estamos combinados? Essa semana, todo mundo coloca em dia a avaliação virtual 1. Próxima semana, todo mundo coloca em dias a avaliação virtual 2, para que vocês, no sábado que vem, dia 30 de agosto, estejam aptos, preparados e munidos de informação para fazer a prova de vocês. Certo? Lembre-se, a avaliação virtual, ela não é obrigatória, mas ela é uma avaliação que é pré-prova. Você tem que fazer antes da prova. Então, acessou o conteúdo web, fez teleaula, responde a avaliação virtual para se preparar para a prova, certo? Eu queria só trazer aqui essa information
para que a gente não perdesse essa informação, tá bom? Ah, colega, antes de liberar as dúvidas, deixa eu só ver aqui o que a colega falou, né? Da prática pedagógica, ela falou que... Cadê? Como é que eu vou achar? Eita, como tem dúvida. 4/8, ou seja, já está liberado desde o início do semestre, até 1º de novembro, né? Então, veja, as partes que são de escrita, vocês sempre vão ter um prazo maior. Então, projeto de extensão, prática pedagógica, estágio, os TCC, projeto de ensino, projeto integrado, todas essas produções que são escritas, vocês têm um prazo maior para se adaptar, tá bom? Eu vou compartilhar esse material aqui que a coordenação de Mossoró me mandou, né? Para que vocês tenham acesso, tá? Eu vi que está no grupo também, mas eu vou reforçar o envio para que vocês consigam se organizar, tá bom? Com as datas de vocês. Aí vocês já ficam cientes. Quem tem estágio já vai saber qual é a data que você tem que enviar. Quem tem TCC já vai saber até quando você tem que enviar, né? Quem tem aí portfólios de determinadas disciplinas já vai saber os prazos, tá? Obrigada aí, a colega que me deu o prazo, tá? Vamos para as dúvidas. Deixa eu ver aqui se tem muita gente com a mão levantada. Tem 3 pessoas. Eu vou rapidinho aqui para as dúvidas do chat um pouquinho, e aí a gente para e vem para o... Quem está com a mãozinha levantada, tá? Porque tem muita dúvida aqui no chat. Muita dúvida mesmo. A gente lê um pouquinho aqui no chat e depois vai para as dúvidas gerais. Deixa eu fazer só um registro aqui do nosso encontro. Então, vamos ficar com bastante gente aqui, né? Fazer uma fotinha para eu colocar nos grupos depois, tá? Só para... Ih, falhou a câmera. Não querem não, hein? Ih, ficou péssimo. Agora foi. Vamos lá. Dúvidas? Pessoal falando bom, né? Gilmara falou, boa noite, Matheus, hoje é meu primeiro dia, vou falar de a sua, né? Por isso que eu sempre gosto de conversar com vocês sobre as primeiras orientações, né? Colega aí, primeiro dia que ela está participando. Bem-vinda, Gilmara. Gilmara já está no 5º período, mas é a primeira vez que ela participa, tá vendo? Ela falou, minha dúvida é aqui é para todos os polos, aqui é para os polos Açu, Pau dos Ferros e Mossoró, né? É uma aula específica que a gente tem extra para esses 3 polos. A Thalita disse que tem dúvidas de estágio. Vamos ver se ela já perguntou, né? O Lucas falou que tem dúvidas de ENAD e acelere sua carreira. Vou falar um pouquinho sobre ENAD e acelere sua carreira logo mais. A Gilmara falou, fiz estágio no 4º período e tem outro. Já tem experiência, né, Gilmara? Geralmente, segundo estágio aí vai ser na parte de anos iniciais ou anos finais do ensino fundamental, né? A Érica falou, boa noite, estou em um estágio remunerado e ele encerra 12/10. Eu teria como iniciar meu estágio só em outubro, eu teria tempo suficiente, e Érica, dificilmente você vai ter tempo suficiente, tá? Por quê? Existe todo um prazo para os cadastros do estágio, né? Então, de 4 a 6 dias aí, cada uma das etapas que eu falei aqui com vocês, cada um desses passos, né? E, por exemplo, relatório final do estágio, vou te dizer agora, que eu estou aqui com esse material. Relatório final do estágio, vocês têm, cadê estágio? Até 8 de novembro, vocês têm para enviar
período de documentações finais aí do estágio, né? Levando em consideração que você vai ter estágio remunerado até 12/10, depois ainda vai enviar os documentos de validação, que é o relatório final e o termo de compromisso assinado por todas as partes, e o plano de atividades. Ainda vai ter aí de 7 a 15 dias para eles validarem. Mas digamos que, de forma otimista, no dia 20 de outubro, você esteja com seu estágio remunerado encerrado definitivamente, certo? Você só teria aí menos de 20 dias, né, para concluir o seu estágio obrigatório. E você não teria tempo hábil, ao meu ver, a não ser que haja uma prorrogação do prazo, certo? Para você estar cumprindo. E isso é o prazo para você entregar os documentos. O prazo do campo de estágio é menor. Então, o aluno ele não tem até a data de enviar para concluir o estágio na prática. Ele tem aí umas 2 semanas antes que encerrar o estágio no campo, né? Eu posso até trazer essa data para vocês depois. E aí ele tem um prazo aí de 1 semana, 2 semanas à frente para enviar os documentos finais. Então, não teria tempo suficiente. O que é que eu indico nesse caso? Como você tem um estágio remunerado, geralmente ele é 4 horinhas, né? 4 horas diárias. Então, o que é que eu indico? Cadastro seu obrigatório com 2 horas cada. No dia ali, né? 2 horas no estágio obrigatório. Para você ganhar tempo. Porque se você deixar para colocar 6 horas por dia lá no final, pode ser que mesmo no tempinho que você vai ter ali livre, não seja suficiente para você concluir, tá? Então, faz o teste colocando 2 horas por dia para tentar fazer os dois ao mesmo tempo, que talvez seja melhor para você, tá bom? Faz o teste. Thalita Matias perguntou. Queria saber como eu pego o encaminhamento para um estágio voluntário. Não teria necessariamente um encaminhamento, tá, Thalita? Você pode levar a sua carteirinha de estudante, que você emite dentro do seu portal do aluno, tá? E aí você leva o seu, ou a carteirinha de estudante, eu até indico o atestado de matrícula, que seria um encaminhamento. Com esse atestado de matrícula, você vai nos locais e se voluntaria. E aí é você quem vai se colocar à disposição, você que vai se encaminhar, né? Pega o seu atestado de matrícula para confirmar que você realmente é aluna do curso. E aí você vai na escola e entrega aí seu atestado de matrícula, se colocando à disposição para voluntariar. Algumas escolas têm programas de voluntariado, né? Eu fui bem aceito lá atrás, como eu falei para vocês semana passada. Tem escolas que não aceitam por causa da lei de estágio, porque tem que ter termo de compromisso, toda uma coisa. E aí vai depender se a escola vai aceitar ou não, tá? Mas o encaminhamento seria seu atestado de matrícula, tá bom? Não tem nenhum documento específico fora do período de estágio regular do aluno com esse encaminhamento. A Gabriela perguntou, todo curso é obrigatório fazer estágio? Não, Gabriela. Existem cursos que possuem um estágio obrigatório. Como é que eu sei se o meu curso tem estágio obrigatório? Lá dentro do portal do aluno, quando você acessar o Colaborar, você vai em extrato de disciplinas. O extrato de disciplinas fica lá nos serviços online. No extrato de disciplinas, você vai conseguir ver todas as disciplinas que você tem a cursar por semestre. É só você olhar lá se você tem estágio em algum semestre. Se o seu curso tem estágio, é obrigatório fazer. Se não tem estágio na matriz curricular, não é obrigatório fazer, certo? Pessoal, boa noite. Aí uma colega falou, né, que está no perfil do Luiz Felipe. Eu sei que não é Luiz Felipe que está falando, mas eu não estou me lembrando do nome da colega. Falou, estou no 4º período de pedagogia. Tem estágio? Depende da matriz, tá? Tem matriz que no quarto período já tem matriz que é a partir do 5º período. Como é que eu sei? Extrato de disciplinas, né? É só você olhar aí no seu extrato de disciplinas que vai mostrar qual é o estágio que você vai ter, em qual período você vai ter, tá bom? Geralmente, quem é turma flex, ou seja, quem entra na segunda metade do ano, de julho a dezembro, no 4º semestre já tem estágio. Quem fez a matrícula inicialmente no 1º semestre do ano, de janeiro a junho, tem estágio a partir do 5º, tá? Por que essa diferença? Porque quem entra na segunda metade do ano vai acompanhar quem está fazendo na primeira metade do ano. Então, quando o pessoal estiver no 5º fazendo estágio, quem entrou no 2º semestre do ano vai estar fazendo no 4º, em concordância com aquela turma que entrou ali no 1º período do ano, certo? Não sei se ficou confusa essa informação, mas para facilitar, olha no seu extrato de disciplinas que vai ter bem lá a informação se você vai ter estágio no 4º ou não, tá?
A Daniela Silveira falou, Matheus, eu posso fazer o segundo estágio na mesma escola que estagiei o primeiro? Pode, só existe um impedimento, o campo de estágio. Exemplo, se a primeira escola que você estagiou, o seu estágio era gestão, você fez o primeiro estágio, beleza. A escola é fundamental, anos iniciais. Se o seu segundo estágio é ensino médio, ou anos finais do ensino fundamental, ou seja, do sexto ao nono ano, você não pode fazer naquela escola que só tem o primeiro ano, os primeiros anos do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto, né? Então, só tem essa divergência aí. Você só tem que olhar se o seu campo de estágio comporta aquela escola. Se a escola oferta o ensino no seu campo de estágio, beleza, pode fazer na mesma escola sem nenhum problema, tá? Aí a colega também perguntou, é obrigatório o estágio ser em escola ou creche? Pode ser em escolinha dominical da igreja? É obrigatório ser em escola ou creche, certo? De acordo com o seu campo de estágio. Por quê, Matheus? Porque existe toda essa parte de cadastro, de validação, de supervisor de campo, né? Então, precisa ter um profissional formado na área que você vai atuar para ser o seu supervisor de campo, né? Não poderia ser um profissional autônomo ou de outra área, né? Porque tem uma vinculação sistêmica e tem as regras de estágio, da lei de estágio também, tá? Então, precisa ser no campo correto, né? Uma escola com CNPJ que oferte o ensino, e principalmente por esse motivo, porque tem que ofertar o ensino daquela área. Então, se o seu estágio é ensino fundamental, você tem que fazer numa escola que oferte ensino fundamental, né? Por isso que não poderia ser na escolinha dominical da igreja, né? Porque o ensino da escolinha dominical da igreja vai ser um ensino estritamente religioso, né? Focado ali nas questões religiosas daquela determinada doutrina. E aí, por esse motivo, não poderia ser lá, tá? A colega perguntou aí, a Sidney, né? Ela disse, Matheus, o estágio pode ser menos horas dia e compensar em mais tempo na empresa. Exemplo, o estágio de 6 horas daria 27 dias. No caso de fazer 4 horas dia, o estágio de prorrogaria para 40 dias. Eu acho que você está falando no sentido de cadastrar no sistema uma quantidade de horas, mas passar dessa quantidade de horas na prática, é isso? Só para eu ver se eu entendi mesmo. Pode ligar o microfone, tá, Sidney, para responder esse questionamento. O estágio de 6 horas já deu 27 dias. No caso de fazer 4 horas de estágio. Eu acho que foi isso que ela perguntou, né? Se for isso, não tem problema você cadastrar uma quantidade de horas ali, e na prática você não fazer todas aquelas horas em tempo hábil, porque tem muitas atividades que você vai fazer de casa. Leitura dos textos, você vai fazer de casa, produção do relato, você vai fazer de casa, tá? Então, não é porque você colocou 6 horas lá na sua ficha que você vai cumprir essas horas na escola, certo? Aí a Regivane perguntando quem é de pedagogia. A Gabriela falou, provas da engenharia, é só para ir ao polo, para o pessoal liberar a chave? Basicamente sim, mas você tem que fazer a prova lá no polo, no laboratório de informática, tá? Então, você vai no polo, só quando você chegar lá que o pessoal vai liberar a prova, e você vai ter que fazer a prova lá no polo. Mas a prova, ela continua sendo online, tá bom? Só tem algumas poucas alterações ali. Vai ter que fazer alguns cálculos a mais, tem algumas questões que são discursivas, certo? Mas continua sendo no computador. Porém, você tem que fazer lá no polo, tá? Espera aí que a gente já vai para o pessoal que está com a mão levantada, tá bom? Aí o João perguntou, em qual semestre começa e qual o tempo do estágio de engenharia? Geralmente, as engenharias, os estágios são lá nos últimos semestres, certo? A partir do 6º, 7º semestre, como é um curso de 10 semestres, né, geralmente lá para o final do semestre, nos 4 últimos, é que vai começar a aparecer os estágios, tá? Tem curso que tem 2, tem curso que tem 4, tem curso que só tem 1, vai depender de qual é o seu curso e qual é a sua matriz curricular. Mas geralmente os semestres finais, tá?
as colegas me ajudando, né, na dúvida que eu tive com os prazos, agradeço mais uma vez quem mandou aí as datas. A Carla falou que esse semestre tem estágio e projeto de extensão. Eita! A Nara falou que tem portfólio do projeto de extensão, só que é diferente do que ela já fez, né? Esse eu não sei o que eu tenho que enviar. É uma boa questão para a gente trabalhar depois, né, Nara? Faz o seguinte, me manda aí o template PDCA, porque aí, próximo encontro, eu posso falar sobre o projeto de extensão, e aí a gente já usa o seu como exemplo, tá? Já que é diferente, né? A Rosane Silva falou, boa noite a todos, né? Aí a Nara falou, se é relatório final, template PDCA, carta de apresentação, o que é que você tem que enviar sempre vai ser o relatório final, tá? Template PDCA, pessoal, projeto de extensão, para quem não sabe, é uma disciplina de produção textual, não tem prova, né? É só produção textual. E aí você tem a carta de apresentação, que só é usada quando você vai realizar na prática, o manual, que é só orientação, o template PDCA, que é o passo a passo que você vai fazer para construir o seu projeto. Depois do projeto pronto, você vai colocar no relatório final e o documento que você envia é o relatório final. Sempre. Nunca envie o template PDCA. Por quê? O template PDCA, ele é um documento de orientação. Inclusive, lá no documento tem essa mensagem em negrito destacado no vermelho, né? Então, você só envia projeto de extensão, só o relatório final. Bom, se era essa a sua dúvida, a gente já anotou agora. A Sidneia perguntou, onde eu vejo a quantidade de horas de estágio? Dentro do extrato de disciplinas também. Dentro do extrato de disciplinas vai ter os semestres, quantas disciplinas você tem, quais são em cada semestre, e do lado vai ter uma barrinha com a sigla CH, que significa carga horária. E aí você vai ver quantas horas é o seu estágio. Outro local também, que é um pouquinho mais difícil de ler, mas também vai ter, é dentro do plano de trabalho. Dentro do plano de trabalho, antes de mostrar o plano de atividades para cada campo do estágio, vai ter uma lista de estágios, semestres e cursos. Então, o curso de licenciatura, tal semestre, pedagogia, tal semestre é estágio 1, tantas horas. Tal semestre, estágio 2, tantas horas. Tal semestre, estágio 3, tantas horas. Entendeu? Então, tem esses dois cantos para você olhar. Extrato de disciplinas e plano de trabalho que vai estar dentro do estágio. A Gilmara perguntou se pode fazer estágio na mesma escola do outro estágio. Pode sim. Foi a mesma dúvida da colega Daniela. A Érica falou, o remunerado está cadastrado com 6 horas diárias. Eita, aí você arrumou um problemão, viu? Porque você vai ter aí impossibilidade de cadastrar o obrigatório, porque você já está com as 6 horas comprometidas, né? E aí, realmente, você não vai ter a opção, né, Érica? Você vai ter que, nos 45 do segundo tempo ali, tentar colocar as 6 horas que for liberada do seu remunerado, tudinho no obrigatório e tentar dar tempo, né? Torcendo já para que prorroguem o prazo para que você consiga fazer. Porque eu acho que ainda fica muito apertado. Mesmo colocando as 6 horas por dia. A Rosane perguntou a partir de qual semestre precisa fazer esse estágio obrigatório. Depende da matriz curricular e do seu curso, tá? Então, olha no extrato de disciplinas, que ele vai mostrar qual é o semestre e qual é o estágio primeiro que você vai estar fazendo. Inclusive, a quantidade de horas, que foi a dúvida da Sidney. A Érica disse que o moço do polo informou que, como os estágios são prorrogados, daria tempo de concluir o remunerado, e como são prorrogados, não reprovaria, mas eu precisaria da entrada nesse semestre. Perfeito, foi uma orientação maravilhosa que você recebeu, tá? Tá corretíssimo. O que é que eu indicaria aí, já endosando ele, né? O que ele falou. O que é que ele quis dizer com isso? Que você já tem que cumprir esses passos de cadastro, pelo menos cadastrar logo a escola. Associar, o polo pode associar, mas você não vai conseguir fazer a adição das horas, tá? Só se você colocar a partir de 13 de outubro. Mesmo assim, ainda pode ser que eles voltem, porque você está com o cadastro agora do estágio remunerado. Então, eles não vão liberar o obrigatório enquanto você estiver com o remunerado ativo. Mas já cumpre a parte burocrática de cadastro e tal, e o polo já associa para, assim que liberar do remunerado, você já preencher as horas e liberar o estágio na prática. Certo? A Gilmara falou, meu estágio é estágio supervisionado de intervenção na educação infantil. No caso, aí teria que ser creche,
Educação infantil é os anos ali antes do ensino fundamental, né? A partezinha mesmo seria creche, né? A partezinha da creche. A parte da educação infantil é antes do ensino fundamental. Então, antes do primeiro ano do fundamental. A partezinha dos pitoquinhos mesmo. O Isaac falou, perguntando se poderia explicar sobre o projeto de extensão, né? Prometo que próxima semana eu já trago sobre o projeto de extensão, tá? Mas eu posso falar um pouquinho também. A Regivânia falou que Matheus, as atividades em práticas que faz no final do semestre tem que ser exatamente como manda no modelo que eles mandam? Sim, de acordo com o material de orientação, né? Vai ter lá o passo a passo, as orientações que você tem que fazer, e aí você tem que seguir exatamente o que eles estão pedindo lá, tá? Qualquer coisa que você não fizer, aí vai voltar. O Isaac tem uma ótima pergunta. O Isaac perguntou agora de 8 e 8, se o estágio de pedagogia é em dupla ou individual. Sempre individual, tá? Não pode ser em dupla. Você pode até fazer com seu colega ali, compartilhando as informações, mas na hora de preencher, é só o seu nome lá. Só é você que vai colocar. Mesma coisa para TCC, projeto de extensão, todas as atividades de produção textual devem ser feitas, escritas de forma individual. Se você mandar o mesmo modelo de relatório, preenchido do mesmo jeito, só mudando o nome de vocês, vai ser voltado ao trabalho, certo? Não tem nem perigo dele ser aceito, tá? Terminamos as dúvidas do chat. Vamos aí para as 4 guerreiras que estão com a mão levantada, né? A primeira pessoa que levantou a mão foi a Cosma. Oi, Cosma, pode falar. Tudo bom, Adriana? Olá, boa noite. É porque eu fazia o estágio remunerado. Aí, dia 26 de junho, eu dei baixa no meu estágio remunerado. Aí, quando foi agora, eu fui colocar as horas no meu portal, aí não bateu. Aí só dizia que eu fazia estágio remunerado. Aí a Clarice aí do Polo abriu o chamado é até amanhã. Eu estou esperando. Será que passa? Será? Depois eles vão ver para ajeitar? Só me reforça aqui, quando foi que você encerrou o remunerado? 26 de junho. 26 de junho. Aí, Cosmo, você sabe me dizer se eles validaram já os documentos? Porque depois que você termina, você tem que enviar o termo de compromisso assinado por todas as partes, o relatório final daquele período do estágio preenchido e o plano de atividades preenchido. Tudo isso já foi feito? É lá em Londrina que eles têm que avaliar, é? Você recebe da prefeitura ou do próprio CIE esses documentos, e aí eles escolhem a sua assinatura, né? É aquele mesmo... Já foi enviado, já. Ela já abriu o chamado, mas só que até agora nada. Entendi. Não, só aguardar, tá? Aguardo o prazo que eles vão atualizar, talvez ainda esteja ativo em sistema. 30 dias antes. Então, se o seu estágio ele encerrou dia 26 de junho, você deveria ter, no caso, o CIE, né? A prefeitura deveria ter mandado para o CIE, o CIE já ter cadastrado, desde, sabe qual dia? Deixa eu dizer aqui. 26 de junho, desde o dia 27, no mínimo, de maio, porque como maio foi 31 dias, né? Desde o dia 27 de maio já deveria ter cadastrado no sistema. Então, se eles cadastraram só lá no dia 26 de junho ou posterior a essa data, seu estágio fica ativo no sistema até que o setor do estágio da gente valide. E o prazo de validação é 30 dias. Por isso que é sempre orientado o aluno enviar 30 dias antes. Sim, pois eu não sabia. Aí, meu amigo, tá aí nessa peleja. Aí será que o prazo é até amanhã? Será que chega? Chega. Só aguardar a resposta do Estado, que aí quando eles virem que já foi cadastrado, eles tentam acelerar, que é para liberar logo o seu obrigatório. Sim, aí me diga uma coisa. Aí na minha escola só tem um diretor, ele não tem supervisor. Dá certo fazer estágio? Qual é o seu estágio? É o obrigatório. Mas qual é o campo? É educação infantil. Médio. Educação infantil. Educação infantil? Dá certo, porque o supervisor de campo não é o supervisor da escola.
O supervisor de campo vai ser o professor, a professora da turminha que você vai estagiar, entendeu? Sim, supervisor de campo. Isso. Não é o supervisor da escola. E aí o diretor, ele vai ser o responsável pela escola, vai ser a pessoa que você vai informar como responsável. Mas o supervisor de campo vai ser o professor da turminha que você vai estagiar. Exemplo, se é educação infantil, você vai estagiar no maternal 1 ou no maternal 3, aí vai ser aquela professora do maternal 3, entendeu? Sim. Pois tá bom. Eu estava bem preocupada. Não, fique tranquila, vai dar certo. O bom é que já identificou agora esse impedimento, né? E aí já abriu o chamado e amanhã, com certeza, eles vão estar respondendo e liberando seus dados, tá bom? E caso ele não responder, eu falo de novo pro Polo, né? Isso aí, fala de novo. Para abrir outro chamado. Tipo assim, né? Nesse caso, se eles não responderem, aí eles solicitam prioridade. Ah, porque a diretora tá quase saindo da escola e eu tô querendo, que é ela que assina também, né? Ela vai precisar assinar depois. O Eu termo de moro aqui no sítio, menina, é uma peleja para vir diretor, eu não quero vir, não. Eu sei como é, viu? Pois valeu, obrigada. Valeu. Agora, a Diane Renes. Oi, Diane, boa noite. Pode falar, fica à vontade. Oi, boa noite, Matheus, tudo bem? Eu estou cursando o 7º período de Ciências Contábeis e eu queria que você me orientasse a respeito de dispensa de estágio. No meu caso, em específico, eu trabalho já no escritório e eu queria saber se existe essa possibilidade de dispensa de estágio, eu apresentando o meu vínculo do escritório. Existe essa possibilidade? Diane, você pode até solicitar, tá? Mas o grau de ser aceito é baixíssimo. Por quê? Eu já tive essa experiência com alunos de engenharia. Um aluno aí que ele está há mais de 15 anos já atuando na área do curso dele, né? Ele era da engenharia elétrica, eu acho, e ele já atuava como engenheiro elétrico, técnico, né, na parte técnica, há mais de 15 anos na empresa. E aí a empresa mandou uma declaração comprovando que ele já tinha experiência, que ele já atuava há não sei quantos anos, que as atividades que o estágio dele pedia, ele fazia lá na empresa, né? Mas, mesmo assim, não foi aceito a dispensa. Por quê? Porque o estágio obrigatório, ele faz parte da grade curricular do aluno. Então, dificilmente ele é aproveitado como tempo de serviço, né? Como experiência de serviço. Mas não, isso aqui não é uma condenação, né? Você pode tentar. Você pega aí uma declaração ou alguma coisa da empresa, sua carteira de trabalho não vai servir, tá? Vai ter que ter uma declaração. Deixa eu parar aqui. Desculpa, você foi falar na hora e eu cortei, mas é porque estava com um outro áudio ligado. Pode falar. No caso, para solicitar, eu pego essa declaração e envio para o Polo? Isso. Aí você pede, o Polo ele vai explicar essa mesma coisa que eu estou te explicando, né? Que não vai ser aceito e tal, porque a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Eu, particularmente, em quase 5 anos que eu tenho de atuação, desde o primeiro mêsinho aí, 2020, 2021, eu já atuo na Anhanguera, na Unopar, né? E eu nunca vi um aluno ser abonado, a não ser por aproveitamento de cadeiras. Ou seja, ele já cursou o estágio em outro curso, o mesmo estágio, ou a grade curricular parecida, e aí ele aproveitou aquele estágio. Aí, nesse caso, tem a dispensa. Mas quando é por tempo de serviço, por experiência de serviço, né, dificilmente é aceito. Mas a gente sempre tenta, né? Pega a declaração da empresa, dizendo, né, confirmando que as atividades que você vai fazer no seu estágio, você já cumpre lá na empresa, né? E aí você pede para o Polo solicitar. E aí você já fala, eu sei que vai ser muito difícil aprovar, mas eu gostaria mesmo assim de tentar, né? Só para ver se por algum motivo eles liberam, né? Mas eu já deixo o terreno preparado aí para você, que é muito difícil. Não vai ser má vontade do Polo, tá? É porque realmente é muito difícil acontecer. Tranquilo, tá bem, então eu vou entrar em contato com a Jerusa, que eu sou de Paulo dos Ferros, eu falo com ela, ela deve me orientar, né? Com certeza. Tá bom, então. Obrigada, Matheus, boa noite. Obrigada. Agora a Carla Carvalho está com o microfone ligado. Oi, Carla, boa noite, tudo bom? Tem um rapazinho aí bem interessado no nosso encontro, né? Ele
Eles gostam de aparecer. Boa noite. Matheus, é o seguinte, eu tenho um estágio obrigatório, e aí eu queria saber duas coisas, que eu não moro mais em Mossoró, né? Eu queria saber como funciona essa questão para mim conseguir estagiar aqui, se eu vou enviar a documentação aqui para o polo de Aracaju, ou se eu envio para Mossoró mesmo, como é que fica essa situação? Perfeito. Qual é o seu curso? É Ciências Contábeis, eu estou no último período. Maravilha. Ó, ciências contábeis e outros cursos também, tá? Por que que eu perguntei? Se fosse na área da saúde, aí ia complicar só um pouquinho, porque ia precisar de um convênio para que você pudesse fazer. Mas a parte de contabilidade, os cursos da área de exatas e os cursos da área da licenciatura, eles têm uma autonomia maior por parte do aluno. Então, de onde você estiver, você pode realizar seu estágio. Você vai precisar do seu polo, sim, daqui de Mossoró, não de Aracaju, porque você está vendo aqui em Mossoró, para assinatura da carta de apresentação e para o cadastro da empresa e associação. Porque todo o resto você vai enviar dentro do seu portal. Então, o contrato, quando sair, você vai enviar pelo seu portal. O cadastro da empresa, quando sair as informações adicionais, vai ser pelo seu portal. As fichas de frequência, que no estágio de ciências contábeis muda um pouquinho, tá? Não são só esses documentos que eu apresentei aqui. Vai ter uma ficha de frequência, uma avaliação aí um pouco mais rígida da parte do supervisor, certo? Mas tudo isso você vai enviar no seu portal. Aqui para o Polo de Mossoró, você vai pedir a assinatura digital da carta de apresentação. Então, vai entrar na sua disciplina de estágio, emitir a carta de apresentação, ela fica do ladozinho esquerdo da tela. Assim que você abrir a disciplina de estágio, do lado esquerdo superior vai ter lá, carta de apresentação. É só clicar em cima que vai fazer o download. Manda esse arquivo para o Polo Mossoró e pede a assinatura. Quando o Polo assinar, você vai pegar esse documento de volta, vai imprimir e vai até a empresa. Aí você já pede para o Polo quais são os dados que você precisa para cadastrar, certo? Aí você vai cadastrar os dados, o supervisor de campo vai ter que ter o registro do conselho, tá? Sim, do conselho, né? O conselho dos ciências contábeis. É bom você já ter, porque a maioria dos casos volta ao cadastro, se não tiver o número do conselho. Você pode até arriscar, tá? De fazer o cadastro sem o número do conselho, mas geralmente eles voltam se não tiver o número do conselho, tá? Então, pega os dados, o Polo vai mandar para vocês quais são os dados que você precisa pegar, colhe lá na empresa digital mesmo lá, preenche no WhatsApp mesmo, manda de volta para o Polo vai cadastrar, depois ele associa, e aí você preenche as horas e faz seu estágio onde você tiver, tá bom? Não tem impedimento em relação a isso. Perfeito. A outra dúvida é, eu queria saber se eu consigo fazer o meu estágio também de forma online, ou se precisa ser presencial. Com alguma empresa, né, que eu conheço os contadores e tal, eu consegui um estágio, mas eu atuando de forma online. Pode, desde que você cumpra as atividades do seu estágio, né? Você não precisa necessariamente estar lá de forma presencial. É diferente como, por exemplo, as licenciaturas, né? As licenciaturas, o aluno vai precisar acompanhar uma aula, fazer um relato, um plano de aula e dar essa aula. Então, ele vai precisar da presencialidade porque o ensino remoto, ele está obsoleto nesse momento pós-pandemia, né? Mas no caso de uma empresa de contabilidade, a gente sabe que o home office, em muitas dessas empresas, se manteve mesmo com a pandemia, né? E cada vez mais ele está sendo adotado. E isso é uma informação, inclusive, que eu nem aconselho você colocar no seu relatório. Você não precisa você destacar que você está cumprindo essa atividade de forma remota, né? O importante é cumprir as atividades, colher as assinaturas, fazer seu relatório e ter a validação. No caso, eu conseguiria também coletar as assinaturas dele online, né? Pela assina, escaneia e me encaminha o documento. Perfeitamente. Perfeito. A outra dúvida, eu esqueci a questão de estágio remunerado. O meu pode ser remunerado ou não? Se eu conseguir... O obrigatório não pode ser remunerado, mas você, se tiver vínculo estudantil, você pode fazer um estágio remunerado. Por exemplo, aqui na Prefeitura do Natal, a nossa capital aqui do Rio Grande do Norte, né, abriu agora eu não vou lembrar o nome da sigla, mas é uma secretaria aí, acho que é de Planejamento e Desenvolvimento. Está com o edital aberto, eu falei semana passada sobre isso aqui, está com o edital aberto para vários estágios, bolsas a partir de R$700 aí, na área de contabilidade, da parte administrativa e tal, e você poderia
facilmente se candidatar, né, passar pelo processo seletivo e ganhar essa bolsa, né, mas aí seria diferente do estágio obrigatório. Entendi, perfeito. Então, esse não pode ser remunerado, né? Tem que ser... Mas devia poder ser remunerado, mesmo sendo obrigatório. Se a empresa quiser lhe pagar, show. Entendi. Então, não é proibido, né? Se Isso, eu não é conseguir... tudo bem, então, tá certo. É ter em mente que o estágio obrigatório é um requisito obrigatório que faz parte da sua carga horária do curso. Então, assim, a empresa, ela vai saber que nos seus documentos, na sua orientação, vai estar lá constando o seu termo de compromisso estágio obrigatório curricular. Então, ele sabe que aquele estágio ali é você que precisa. Então, não é eles que estão precisando da sua ajuda, entendeu? Para que eles possam me remunerar por esse serviço. Entendeu? Entendi, perfeito. Então, era isso, Matheus. Muito obrigada. Show. Vamos ver aqui a Sidneia, que está com a mão levantada. Oi, Sidneia, pode falar, fica à vontade. Oi, Matheus, eu vou até pedir desculpas que na hora que você respondeu a minha primeira pergunta, eu tinha saído porque meu filho pediu socorro. Mas, no caso das horas, tem que ser 6 horas diárias ou pode ser, um exemplo, se eu conseguir pagar 4 horas diárias, mas no tempo for levar mais tempo o estágio, entendeu? Pode ser? Não tem problema, pode ser sim. E outra coisa, tá? Se você não tiver estágio remunerado, você pode sim cadastrar as 6 horas diárias. Por quê? Mesmo que você só tenha 4 horas disponíveis, ou a escola só possa te receber 4 horas. Por que você está dizendo isso, Matheus? Porque você não vai realizar toda a carga horária do seu estágio na escola. Como assim? Se o seu estágio é 100 horas, você não vai cumprir essas 100 horas dentro da escola. Porque tem atividades que você vai fazer de casa. Leitura de textos, produção de textos, né? A produção dos relatos, a produção do seu relatório final, né? Toda essa parte que exige mais de você, você não vai fazer dentro da escola. O que você vai fazer dentro da escola? Observação, preenchimento do plano de aula, participação da reunião pedagógica do PPP, análise do projeto político-pedagógico, dos materiais didáticos da escola, da estrutura da escola. No meu caso, é ciências contábeis, certo? Aí, um exemplo, eu não tenho que preencher a carga horária e o meu supervisor de campo não tem que assinar? Tem, nesse caso tem que cumprir, né? Nesse caso, tem que cumprir. Mas você pode, inclusive, fazer como um acordo, tá? Porque no estágio de ciências contábeis, você também vai precisar produzir relatos, você também vai precisar produzir o seu relatório final. E aí você pode falar com o seu supervisor de campo, né? Antes de preencher o supervisor de campo aceitando, tudo bem, não é isso? Tudo bem, porque nem toda a carga horária que você tem no seu estágio, as 100 horas, por exemplo, as 100 horas do seu estágio, está incluindo aí o tempo que você vai dedicar para o relatório, tudo isso está incluso, né? Então, você fala, o meu estágio é 6 horas por dia, 4 horas é aqui, ou 5 horas é aqui, e 1 hora é em casa fazendo as minhas atividades. Como é que você valida isso? Manda lá para o seu supervisor as atividades que você tem que fazer, o seu plano de orientação, né, que a faculdade dá. E aí ele vai ver que, se tiver atividades que não precisam estar dentro da empresa, ele vai saber que você não precisa estar lá toda hora. Até porque você não vai estar dentro da empresa escrevendo o seu relatório final. Tá, outra coisa, eu tinha uma pergunta, mas a Carla perguntou sobre a estágio remunerado. A minha maior dificuldade para o estágio é porque eu moro em Baraúna e trabalho no Ceará. Então, são 25 km daqui. E para conseguir um estágio nas empresas que têm, vamos dizer, escritório de contabilidade dentro da empresa, aqui é bem complicado. O pessoal do RH não responde, já tentei via funcionários de lá, tentar falar com o RH. Acabei de mandar minha carta de apresentação para uma outra empresa, para ver se me respondem, para eu tentar conseguir manter as duas coisas, o trabalho e esse estágio. Por isso que eu perguntei do horário, porque na realidade a gente só trabalha 8 horas diárias, então assim, não vai ter como eu cumprir 6 horas, entendeu?
E eu estou procurando essa empresa mais próximo, porque, tipo, essas empresas dá para mim pegar 20 minutos, 30 minutos da onde eu trabalho para essas empresas que eu estou tentando. Entendi. Mas mesmo que você cadastre só as 4 horas, tá? Não tem nenhuma interferência. O que importa é que dentro do período que você vai ter para cumprir o campo de estágio, porque tem uma data, tá? Tem uma data, a não ser que seja prorrogado, né? Existe uma data, como a colega falou, do Polo de Açu, né? A não ser que seja prorrogado, tem uma data que você tem que finalizar dentro da empresa. Então, o seu cadastro tem que ir até essa data. Se a data é até, exemplo, a data é até 2 de novembro, para você terminar o estágio na empresa. E colocando 4 horas por dia só vai dar certo se você colocar até 10 de dezembro, então aí já vai ter um impasse no sistema, entendeu? Porque vai ultrapassar o período do campo do estágio. Mas não sendo esse caso, tranquilamente pode ser os 47 dias, os 40 dias. O importante é que esteja dentro do período liberado. Beleza. Tem uma notícia boa. Eu abri o Colaborar agora e aí foi dado o retorno. Perdi lá o desconto que eu tinha, né? Mas vai que venha no próximo boleto. Mas o boleto já está disponível com as mensalidades que eu pagava normal. Obrigado, viu, Matheus? Boa, maravilha. Olha aí, ainda foi melhor que eu Já pensei. concluí o pagamento, tá? Já resolveu. Já, graças a Deus. Obrigada. Nada. Tem uma pessoa com a mão levantada ainda, a Redivânia Almeida. Oi, Redivânia, tudo bem? Boa noite. Pode falar, fica à vontade. Oi, Matheus. Boa noite. Desculpa aí a voz, que eu estou um pouquinho rouca. Entendo demais. Matheus, é sobre o estágio. Pedagogia, né? Eu sou de pedagogia. Esse estágio, geralmente tem pedagogia, tem o estágio obrigatório? Sim. E pedagogia, você está em qual semestre? No segundo. São 4 estágios. 4? Sua matriz é de 8 semestres, né? São 4 anos. E você vai ter 4 estágios. Justamente, Por que eu digo isso? Por que eu perguntei o seu semestre? Então todos os 4 são obrigatórios. Os 4 são obrigatórios. A matriz antiga, que era minha, de 6 semestres, eram 3 anos só. Eram 3 semestres. Aliás, eram 6 semestres e 3 estágios. E aí, quando aumentou mais 2 semestres, para entrar em regulamentação aí com as novas diretrizes de licenciaturas, né? Aí a gente teve mais 1 semestre sendo acrescentado, né? Então, basicamente, aí a cada 2 semestres um estágio. Mas você só vai fazer lá a partir do 3º para o 4º. Veja no seu extrato de disciplina. Aí, assim, mais ou menos, como funcionaria esse estágio? E o tempo de horas? Dentro do extrato de disciplinas que você vai ver a quantidade de horas de cada um dos estágios e qual é cada um dos estágios. Lá no seu extrato de disciplinas vai ter, como você está no segundo agora, ou vai ser o primeiro no próximo semestre, ou no 4º, 3º ou 4º, você vai estar iniciando. Eu acho que no 4º, porque você está no segundo, então você fez matrícula em 2025.1, né? Agora de janeiro a junho. Então, você vai ter segundo semestre agora até dezembro, próximo semestre até junho de 2026, e aí eu acredito que de julho de 2026 a dezembro de 2026, você vai ter o primeiro estágio no 4º semestre. Mas confira no seu extrato de disciplinas, tá? E ele funciona desse mesmo jeito que eu expliquei agora. Vai ter esses passos que você vai ter que cumprir, né? Ver o material de orientação, que vai ser específico para o estágio que você for fazer. Por exemplo, o estágio 1 de pedagogia de quem está fazendo agora vai ser as orientações diferentes de quando você for fazer. Porque o seu vai ser o material atualizado para o seu semestre. Sei. Aí esse estágio, né, obrigatório. Eu que tenho que procurar ou a instituição é quem diz onde é? Você que escolhe onde você vai estagiar, tá? Você escolhe, às vezes a escola já está cadastrada. Aí você vai trazer só o CNPJ ali da escola, o polo para pesquisa, né? E ver se aquela escola já está cadastrada ou não. Se já tiver, maravilha. Se olhar só se você já preenche os dados para liberar o contrato.
Se não, aí o polo vai fazer aquele passo a passo, né? Cadastrar, o setor de estágios vai validar o cadastro, depois o polo vai associar para você preencher as horas com dia de início e dia de final. E depois o setor de estágio vai liberar o contrato para você poder começar a estagiar. Certo. Só mais uma dúvida. Fica à vontade. Só mais uma dúvida. A gente tem Aí, assim, a questão de horário, eu posso escolher, tipo, se é manhã ou tarde? Pode sim. Tanto Posso, né? o aluno matutino, vespertino, você que escolhe. Vai depender da escola, né? A escola só funciona, por exemplo, meu estágio é educação infantil. Eu só encontrei escola pela manhã. Aí você vai ter que colocar pela manhã. Mas se tiver manhã e tarde, perfeito, você que escolhe. Ok, Matheus, obrigado, tá? Por nada. A Cosma agora está com a mão levantada. Ei, Cosma, pode falar, fica à vontade. Adriana? Oi, boa noite. É, assim, pronto. Quando for tudo ajeitado, né? Pelo assunto que eu falei. Aí, é porque eu trabalho os dois horários pela prefeitura, que é voluntário. Um programa que apareceu, aí será que vai dar certo? Ou vai acusar? Não, se for pela prefeitura voluntária e não for vinculado à nossa instituição, não tem nenhum problema. Se não for estágio voluntário, não tem nenhum problema. Aí eu posso colocar as 6 horas, né? Que o meu é 100 horas, Pode sim. tá certo, né? Inclusive, se for 100 horas, eu indico que você colocar 5 horas diárias, porque vai ficar mais fácil para você chegar nas 100 horas. Certo, tá bom. Multiplicador, né? Numa semana vai dar 5 horas diárias, uma semana vai dar 25 horas, você vai precisar de um mês para concluir o estágio. Isso, aí eu pego a data do início para dar no final um mês, Isso mesmo. né? Como se fosse hoje, 18. Aí eu vou lá pro no outro mês, 18 a terminar, não é assim? Isso mesmo. E aí, quando você Tirando, for ele já acusa se vai aceitar ou não. Se ficar faltando um dia, só deu 95 dias. Aí você só coloca um dia a mais. Se eu coloquei até 18 de setembro, de 18 de agosto a 18 de setembro, e ficou só 95 dias, ou 95 horas, eu só vou colocar um dia a mais. Então, 18 de agosto a 19 de setembro. Ou 19 de setembro a 20 de setembro. 19 de agosto a 20 de setembro, entendeu? Quando vocês preenchem, ele diz, quando você colocar as horas, e é para todo mundo isso aqui, tá, gente? Quando vocês forem preencher a edição das horas, você vai colocar lá, dia início, dia de final, com tantas horas por dia. Quando você confirmar, o sistema ele já vai acusar. Se deu certo, vai ficar verdinho. Se não deu certo, vai aparecer uma barra vermelha lá em cima, dizendo, o seu estágio está com tantas horas. Diminuir a carga horária, porque passou. Ou o seu estágio está com tantas horas, aumentar a carga horária, porque está faltando. Se é 100, está dando 95, você colocou 5 horas por dia, você já sabe que vai precisar só de um dia a mais. Por isso que eu sempre digo para multiplicar por 5, se vocês puderem, porque fica mais fácil o cálculo. valeu, obrigada. Por nada. Aí agora a Gilmara levantou a mão, né? Levantou. A levantou e a Mariei. Ô, Gilmara, pode falar. Boa noite, Matheus. Tá me ouvindo? Agora tô. É assim, o meu estágio, quer dizer, a escola onde eu estagiei, já é cadastrada. Cadastrar novamente? Não. Se já está cadastrada, não precisa cadastrar novamente, tá? Só se mudou o diretor, mudou o responsável, aí você vai ter que cadastrar de novo, pedir uma alteração e responsável. Tem como fazer essa edição. Aí demora de 5 a 7 dias para validar. Mas se é o mesmo diretor, é só pedir para associar. Manda o nome da escola ao CNPJ, de preferência. Aí o Polo vai só confirmar que está tudo certinho e associa você. Pronto. Aí, no caso, eu já posso imprimir a minha carta de apresentação novamente e levar para a escola, mas eu não preciso trazer mais os dados, não, né, de lá. Isso mesmo. A carta de apresentação vai ser somente para você ser aceita lá na escola, né? Mas como já está validado a escola no sistema,
você vai levar sua carta de apresentação, verificar se está tudo certinho lá para eles receberem, e informar o polo, o nome e o CNPJ da escola para eles associarem você. Aí eles vão ver que já está validado. Eu estou no 5º período. O meu é só 10 anos, né? Nem me lembro mais, meu Deus. Você já está no 5º. 5º período. Deixa eu ver aqui. Qual foi o ano que você entrou, você lembra? Não lembro muito, assim, porque eu entrei e eu tive que parar por conta da minha gravidez. Foi bem complicada. Aí eu voltei agora, aí voltei já no 4º período. Entendi. Então, como você teve esse ato, né? Faz o seguinte, olhe no seu extrato de disciplinas para ver se está com 6 ou com 8 semestres. Porque como você parou e voltou depois como inscrição para rematrícula, muito provavelmente, alguns alunos eles têm alteração na grade curricular. Aí você volta para a grade atual, né? Você vem com o mesmo semestre que você parou, mas vai para a grade atual. Eu tive a sorte de parar e quando eu voltei para a grade antiga. Eu não tive alteração na minha grade, então eu continuei com 6 semestres, certo? Eu tive outro colega também que teve essa mesma experiência. Mas confirma no seu extrato de disciplina, tá bom? Eu acho que manteve, se você parou e foi antes da alteração, que você fez a sua matrícula, vai manter a grade de 6 semestres. Agora, se você fez a matrícula depois, aí 8 semestres. É assim, eu já estou no caso de vou fazer meu 3º estágio. Já está no 3º estágio, então só tem mais um para frente agora. Mais um semestre. De certeza. Porque quem está com a grade de 8 semestres, no 5º está no máximo fazendo o segundo, geralmente o segundo ou o primeiro. Eu estou no 3º estágio. Como é? Ficou muito baixo, não consegui ouvir. No caso, eu estou no 3º estágio agora, no período. Qual é o estágio? A gestão? Não, a pedagogia. Não, mas o estágio é em gestão? Não. Estágios supervisionados de intervenção, né? Educação infantil. Interessante. Confirma, então, no seu extrato, porque geralmente o último estágio, quando é 6 semestres, o último estágio é gestão. Aí eu não sei se alterou sua grade. Confirma no extrato? Pronto, tá bom. Obrigada. Bom, mas eu acho que ficou 6 semestres. Vou torcer que sim. Deixa eu ver aqui quem mais está com a mão levantada. Tem a Nara. Oi, Nara. Pode falar, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Matheus, está me ouvindo? Me diga uma coisa, eu estou no 4º semestre, né? Mas o próximo ano já vou fazer estágio. Aí eu comecei no estágio remunerado aqui, onde eu moro. É 6 horas. Me diga uma coisa, tem como eu cadastrar ainda alguma hora durante o dia? Você vai fazer o obrigatório no seu próximo semestre? Só em 2026. Perfeito. Você vai fazer só o próximo semestre. Se você ainda tiver com remunerado, aí você vai estar com todas as suas horas comprometidas. Se você já tiver terminado o remunerado, aí você vai poder cadastrar o obrigatório. Eu não vou ter terminado, não, porque o meu é até no mês 7. Do próximo ano? De 2025, né? Aí complica um pouquinho, porque mês 7 já vai ter acabado o prazo do obrigatório. Se é 26.1, você vai fazer o primeiro estágio obrigatório, você vai ter aí de fevereiro, geralmente de fevereiro a finalzinho de maio, para terminar o estágio obrigatório, né? Então, se você está com remunerado com 6 horas por dia até julho do próximo ano, você vai ter 2 opções, né? Você vai ter a opção de solicitar a dispensa do remunerado, aí você suspende o contrato ou cancela o contrato para poder fazer o obrigatório.
computador, mas eu estou vendo que eu ainda estou pelo celular, né? E aí seria esse caso, tá? Ou solicitar a dispensa ou o cancelamento do remunerado lá no mês de fevereiro, no mês de março, certo? Para que você possa fazer o obrigatório, ou ter prorrogação do obrigatório em 2025, em 2023.1, para que você consiga fazer o obrigatório no prazo da prorrogação. Quer dizer, Matheus, que eu não poderia, eu não posso cadastrar, fazer o remunerado pela parte da manhã e o obrigatório pela parte da tarde, não? Se você já tiver 6 horas no remunerado, não, porque a lei de estágios não permite. O aluno ele não pode acumular mais de 6 horas de estágio por dia, né? Mesmo que sejam em estágios diferentes. Ah, obrigatório, eu faço o obrigatório, eu tenho um obrigatório, mas eu faço remunerado com 6 horas. Eu não posso cadastrar 6 horas também no obrigatório? Não. Você teria que ter aí 4 horas no remunerado para colocar 2 no obrigatório, entendeu? Uhum. Aí, como o seu já é Entendi. 6 horas, toda a sua carga horária já foi completa aí, de estágio. Então, vou ter que cancelar, né? Porque Mas vai indo, vai fazendo. Espere, por quê? Pode ser que 2026.1 tenha prorrogação. Eu sempre deixo na incerteza, porque a gente está tendo prorrogação desde o primeiro, né, semestre de pandemia, lá em 2020, certo? Então, de 2020 até agora, todo semestre a gente está tendo flexibilização da faculdade. Porém, eu não tenho como garantir para vocês que em 2026 a faculdade ainda vai permitir essa flexibilidade, né? Até agora, até 2025.1, a gente teve prorrogação. Né? 2025.2 eu confesso para vocês, e aí é uma falha minha, tá? Eu não peguei ainda as datas de prorrogação. Mas é por isso que eu disse que eu tenho que ir no Polo Mossoró. Eu tenho que ir lá para ver o que é que atualizou de julho, que foi quando eu saí do Polo, até agora. Como eu era funcionário do Polo mesmo, eu estava sempre me mantendo atualizado, né? E aí, depois que eu saí, eu estou um pouco... Teve um apagão aí nas informações. O pessoal me manda, mas é diferente eu estar lá e futricar tudo, né? E aí eu tenho que ir lá ver se tem prorrogação para 25.2. Então, espere, não peça desligamento agora, continue no seu estágio. Quando for em 2026.1, aí você se preocupa com isso. Continue ganhando. tá certo, obrigada. Por nada. A Cidineia levantou a mão também. Pode falar, Cidineia, fica à vontade. Matheus, em relação à empresa, nesse período de estágio, tem alguma declaração para a gente não ficar com falta? Tem algum documento que a universidade disponibiliza? Tem o seu termo de compromisso, né? O que é o contrato do estágio. Você pode apresentar o contrato, mas infelizmente mesmo, é uma coisa que me dói, é que as empresas elas não são obrigadas a abonar, assim, não são, por lei, definitivamente elas não são obrigadas. Elas podem flexibilizar, mas você levar o termo de compromisso não vai lhe garantir que vai ser abonado, tá? Mas isso é conversa, né? Você pode conversar, ver se consegue, deixar devendo as horas, deixar no banco negativo aí para você Não, pagar depois. eu tenho bastante horas, mas eu queria saber justamente porque, assim, algumas vezes eu precisei para ir, tipo, fui no médico e na correria acaba não pedindo atestado e tá usando essas horas. E aí o pessoal do RH, a menina é super gente boa, e aí ela me perguntou se eu tinha como pegar o atestado. Por isso que eu estou perguntando do caso do estágio, se tem algum documento, porque pode ser que eles aceitem, entendeu? Tem o termo de compromisso. O termo de compromisso sai com todas as informações, código de barra, link de autenticação. É o documento que comprova que o seu estágio está acontecendo. Lá vai ter a carga horária do seu estágio, a quantidade de horas, de qual dia até qual dia você vai fazer seu estágio, né? E As aonde, atividades que você tem que fazer, tudo isso tem no contrato. e aonde tem o termo? Quando você já fez o cadastro da empresa? Não, né? Eu estou tentando, que eu falei para você que eu mandei o e-mail,
Eu só Sim. tenho a carta que eu mandei um e-mail para a empresa tentando pegar uma vaga lá mais próximo do meu trabalho. Pronto, só quando você cumprir essa parte de cadastro da empresa, liberação, edição das horas, é que vai sair o documento jurídico, que é o termo de compromisso. Tá ok. Tá bom. Obrigada, Matheus. Por nada. Deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho aqui no chat, né, da Érica. Ela falou que a dúvida da Cosmo deixou ela nervosa e preocupada. Ela disse que se acontecer com ela, ela vai ficar numa situação difícil, né, porque ela está com remunerado aí até 12 de outubro. E aí vai ficar um pouquinho complicado se demorar para atualizar, realmente, vai ter menos tempo. Mas fique tranquila, assim, no sentido disso, o que é que eu posso lhe dizer, Érica? Antecipe aos possíveis problemas. Como os documentos de validação, né? Quando você termina o estágio remunerado, você tem que estar com o estágio validado. Como é que você valida o seu estágio? Você vai, com 30 dias de antecedência, pressionar lá onde você está fazendo seu estágio, para enviar logo o termo de compromisso assinado por todas as partes. Você faz pelo IEL, é? Se for pelo IEL, eu não sei muito como funciona, não vou mentir, mas se for pelo CIE, eu sei que o próprio CIE, ele cadastra na nossa plataforma, tá? E aí, eles validam com 30 dias de antecedência, você tem que encaminhar essa documentação para ser validada, para que quando chegar lá no dia 12, o seu estágio já vai estar tudo certinho, e aí não vai ter nenhum impedimento no sistema. O que é que eu acho que aconteceu com a Adriana, né, que é a Cosmo? O documento dela de validação foi enviado depois, ou muito próximo do período de finalização, né? E aí, provavelmente, não finalizou o estágio dela em sistema, ainda está documento pendente, porque não foi analisado ainda. E aí, a faculdade, ela tem a prerrogativa de 30 dias para analisar, está dentro dos prazos dos agentes integradores, né, com KCE, IEL, estágio agora, eles sabem que precisam desse prazo, eles têm que cumprir esse prazo, né? Então, o que eu posso lhe indicar, para que isso não aconteça com você, é com 30 dias de antecedência você pressionar, porque isso não é responsabilidade de vocês que são estagiários, tá? Isso é responsabilidade do agente integrador e da empresa contratante. São eles os responsáveis por pedir a você para assinar, ou pedir, se eles não têm um documento, eles têm que comunicar a você, para você pedir ao polo o relatório, certo? Enfim, não é culpa de vocês, é culpa da empresa que contratou e do agente de integração. Porque a nossa instituição, se da data que foi enviada até agora ainda está dentro dos 30 dias, eles estão certos, eles não estão errados. Aí, vamos ver aqui, a Gilmara falou, Matheus, como a escola é a mesma, teria que cadastrar novamente, pegar todos os dados? Não, se é a mesma escola, né, foi a mesma dúvida da colega, não precisa cadastrar de novo, tá? Não precisa. Se já tem cadastro, não precisa. A Gilmara perguntou, o estágio pode ser remunerado? Pode, não obrigatório, mas você pode fazer um estágio remunerado. Mas não pode usar o estágio obrigatório como remunerado. A não ser que seja aí que nem a colega Carla, né? Eles queiram pagar você para você fazer o seu estágio obrigatório. Aí, milho de pipoca na manteiga da terra, né? Melhor do que sopa quente no frio. Bom demais. Pagar você para você fazer o obrigatório, show. Nunca tive essa sorte. A Mabel falou, turma de ciências contábeis, estamos juntos. Aí, o pessoal de ciências contábeis com força. A Érica perguntando, né, se já, como vai fazer na mesma escola, se precisa cadastrar. Não precisa cadastrar novamente, se vai fazer no mesmo estágio obrigatório que você já cadastrou antigamente na mesma escola, né? Não precisa cadastrar novamente. Ó, a Érica falou que é pelo CIE, maravilha. Pelo CIE eu conheço como a palma da minha mão todos os processos. Tem uma ótima relação, inclusive, com o CIE aqui em Mossoró. Conheço aí pessoalmente quase toda a equipe, pessoal maravilhoso, né? E aí o CIE ele já conhece nosso procedimento. Então, com 30 dias de antecedência, já cobra eles para enviar logo. Aí você explica toda a situação. Ó, eu preciso que dia 12/10 a faculdade já tenha analisado. E para eu cobrar a faculdade para analisar dentro do prazo, eu tenho que estar com tudo enviado dentro do prazo. Porque se é com 30 dias de antecedência, então desde o dia 12 de setembro, você já vai ter que ter esses documentos enviados, que é o relatório, o termo de compromisso. Certo? Ou seja, até 12 de setembro, você tem até 12 de setembro, viu, para correr atrás disso, menos de um mês. Para não correr risco aí de atrasar você. Agora, a mão levantada aqui, eu tenho a Adriana. Adriana, pode falar.
Olá, sou de novo. É o seguinte, é porque a diretora daqui, ela se aposentou, mas só que não saiu no João ainda. Ela ainda está sendo diretora, entendeu? Aí quando o meu caso for resolvido, aí ela vai poder assinar, e caso, quando eu começar e sair o nome dela no João, o que é que eu faço? Porque no final tem que assinar de novo, né? A Tem que assinar de documentação. novo. A minha dica para você é, se ela ainda estiver Ela ativa, tá, né? hum, No momento que você for cadastrar, você já colhe todas as assinaturas que precisar com ela e já deixa colher essas assinaturas, para não correr o risco de você precisar, posterior, ela ter saído, tá? Já tem como. Quando você cadastrar, vai sair, de 3 a 4 dias úteis para liberar o termo de compromisso. Aí você já pede para ela assinar logo e aí não vai ter problema. pronto, tá bom. Eu estava preocupada com isso. Valeu, Vai dar obrigada. certo. Pessoal, mais alguma dúvida? A gente tem 3 minutos aí para as 9 horas, né, para a gente encerrar. Eu vou estar encerrando logo a gravação. Hoje eu gravei bastante do encontro, porque tinha bastante gente, né? Vou encerrar aqui a gravação agora.